Paz do Senhor Jesus. Eu venho gravando esse vídeo nesse dia 1 de março de 2026 como um alerta para todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo, todas as pessoas da igreja, os irmãos em Cristo, ou todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus como Salvador e até mesmo quem não conhece. Vemos que esse ano é um ano atípico, né? Referente a questões espirituais. Todos os anos, quando inicia o ano, a gente já sente aquela necessidade de fazer novos planos, a esperança de coisas boas por vir, mas esse ano eu vejo, e tudo que eu falar aqui, eu vou falar aquilo que eu vejo como filha de Cristo, como filha de Deus, mas eu peço que todas as coisas que forem ditas aqui, vocês possam orar e perguntar ao Senhor aquilo que Ele tem para dizer referente a isso. É dessa forma que toda palavra que vem da parte de Deus precisa ser levada em conta, né? A gente orar e buscar no Senhor aquilo que Ele tem para dizer sobre aquilo que foi dito, né? Então eu peço que vocês orem sobre tudo isso. Realmente é o meu ponto de vista referente a tudo que está acontecendo, e eu creio que é muito válido, porque muitas vezes a gente só vê mais do mesmo, e a gente às vezes fica em dúvida se aquilo realmente está vindo da parte do Senhor, ou se é só mais uma massa de manobra onde escuta ali ou aqui e vem novamente só repetir. Às vezes a gente sabe que a visibilidade hoje a gente consegue transformar em dinheiro, então muitas coisas aqui a gente coloca em dúvida, né? Então esse ano eu sinto que a mão do Senhor ele vem como um juiz, como um julgamento, como um momento de separar o grão da palha. É isso que vai acontecer, até por questão daquilo que está por vir, pelo que ainda precisa acontecer. Muito se fala sobre o avivamento, muito se fala sobre o levantar da igreja brasileira para as nações, mas para isso acontecer, precisa realmente acontecer um avivamento. Se aviva aquilo que está morto. Então é isso que vai acontecer daqui para frente. O Senhor está tentando separar, está tentando e vai conseguir, porque Ele é Deus e soberano sobre todas as coisas, separar a palha do trigo. E isso, meus irmãos, como fala em Amós 2, a gente está esperando o dia do Senhor, achando que é algo bom, pedindo por isso, mas é um dia de densas trevas. Sim, porque o Senhor, Ele separa, Ele nos separa de maneira diferente. Todas as vezes que veio uma revolução dentro do Evangelho, vamos dizer assim, dentro do segmento de Cristo, antes de vir essa revolução, aconteceu guerras, aconteceu mortes, aconteceu percas. E é isso que eu vejo que vai acontecer esse ano. Mais especificamente vai começar nesse mês de março, né? Muitas palavras sobre isso, sobre que o Senhor vai trazer o juízo. E eu digo pela minha vida até, meu nome é Kathleen, para quem não me conhece, eu peço perdão, realmente não tem como não ficar nervoso diante de um vídeo desse, diante de palavras como essas. E na minha vida faz 3 anos que eu estou morando numa cidade onde grande parte da população é cristã, e o Senhor nos trouxe para cá com o intuito de nos mostrar o porquê viria a ruína, porque viria a destruição. Ele disse para nós: eu vou te mostrar o porquê eu vou fazer aquilo que eu vou fazer. E, irmãos, é triste demais a gente conviver com pessoas que levantam o nome de Jesus, mas que a gente vê que não existe caráter de Jesus. E o Senhor, Ele não quer, Ele não precisa mais dessas pessoas. Perdão da palavra, existe Janela 1040, é uma extensão no globo onde a população lá dentro não conhece o Evangelho, não sabe quem é Jesus, nasceu de famílias onde a cultura já traz um Deus para eles que é um Deus pagão, e eles não conhecem Jesus, eles não sabem nem que existe essa possibilidade de algo novo, sabe? E a responsabilidade de quem levar isso para eles, se não de nós cristãos? E eu te digo, olhando para a realidade cristã hoje do Brasil, tem como se achegar nesses lugares onde muitas vezes você não sabe se você está entregando a tua vida para falar do Evangelho? Então não tem como, e por isso que o Senhor, Ele vem para separar a palha do trigo
para que o trigo possa ter proveito. Esse é o próximo passo. O próximo passo é aquilo que vai ser feito com quem sobra. Eu creio que assim como quando houve uma revolução dentro do catolicismo, por conta da mistura do catolicismo com a questão do mundo, né, romano, houve uma diferença, né, uma diferença quando Martim Lutero se levantou, muitas coisas mudaram naquele momento. E eu creio que atualmente é isso que o Senhor está buscando, uma mudança. Não uma mudança para algo novo, mas como todas as vezes ele fez, uma mudança para voltar ao que era. O tempo dos apóstolos precisa voltar a acontecer como era antigamente. Porque não é porque porque o mundo evolui que as coisas precisam evoluir necessariamente também. Porque tecnicamente, irmãos, o evangelho ele não acompanha o mundo. O evangelho ele não acompanha o crescimento do mundo. O evangelho ele pode utilizar disso, mas ele não pode se misturar com isso. E é isso que tem acontecido, né? A gente tem trazido muitos cristãos para dentro da igreja, mas a maioria deles não entendeu o evangelho verdadeiramente. O evangelho de renúncia, o evangelho de cruz, o evangelho do id, não o id para lugares favoráveis, não o id para lugares onde a gente vai ter conforto. Hoje em dia se criou um padrão na internet de evangelho que não existe, que não é real, tendo em vista que o que eles focam é no ganho, é no recebimento e na paga, que é aquilo que na verdade a Babilônia traz, que a Babilônia dá e não que Cristo dá. E aí começa uma mistura que a gente vê como era na época do catolicismo com Roma. E é isso que eu vejo atualmente. Como eu digo mais uma vez, orem e perguntem ao Senhor. Eu já sei especificamente o que eu estou falando baseado no tanto que eu busco e oro com o Senhor, mas eu peço que você ore e busque ao Senhor o entendimento disso. O Senhor ele tem um único objetivo atualmente. É trazer juízo para todos aqueles que estão plantando algo que não é a semente do Evangelho. Todos aqueles que estão trazendo sobre si próprio condenação. Né? O Senhor ele quer derrubar a Babilônia. Babilônia é tida, como eu já fiz outro vídeo aqui no canal, você pode ir lá olhar sobre a Babilônia. Mas a Babilônia ela é essa contaminação que entra trazendo um pagamento daquilo que você faz, que não é o pagamento que Cristo lhe oferece, né? E o Senhor ele vai vir com um juízo sobre isso. Nesse mês, nesse ano, vai ser um ano difícil, um ano duro, um ano onde o Senhor nos diz: ore para que você não seja atingido, lamente, chore, porque vai ser um ano de densas trevas, como a palavra mesmo de Amós diz. É um ano do Senhor, com certeza, mas é um ano de densas trevas. E que a gente possa fazer aquilo que é o objetivo do Senhor. A minha casa tem feito isso e eu aconselho vocês a fazer também. Orem, jejuem, busquem o Senhor, se santifiquem cada vez mais, se arrependam dos seus pecados, voltem o olho para Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. É Ele que está no céu. E aquele que não estiver próximo do Senhor, segundo a vontade de Deus, não vai permanecer de pé. Não vai. Porque a palavra fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É a gente que precisa cuidar. E esse é o cuidado. Assim como Noé avisou antes do dilúvio vir, assim como a gente tem esse aviso, o Senhor ele sempre manda esse aviso, ele tem mandado de várias formas. Aquele que tem olho consegue ver os avisos do Senhor. Aquele que tem entendimento consegue ver os avisos do Senhor. E nesse momento não é um momento de festa, não é um momento de comemoração, não é momento para isso, é momento de a gente se ajoelhar, se arrepender, pedir a misericórdia do Senhor e clamar a Deus. Porque existe um momento para todas as coisas, como dizia em Eclesiastes 3, o Senhor fez um tempo perfeito para todas as coisas.
E esse momento não é um momento para a gente se distrair. É um momento para estar com os pés firmes no fundamento que é Cristo Jesus, para que a gente possa se livrar do que está por vir. É algo que nunca foi visto antes. Nunca foi visto antes. Muitas pessoas estão distraídas, baseando seu conhecimento no seu próprio entendimento, dizendo isso não vai acontecer, aquilo não vai acontecer, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado, porque a Bíblia não diz isso, não diz aquilo. Pedro mesmo fala, numa de suas epístolas, que Paulo escrevia coisas difíceis na qual as pessoas de pouca maturidade conseguiam entender e distorciam o que era escrito. Ou seja, muitas pessoas têm distorcido a palavra de Deus através do seu entendimento. E isso não faz com que aquilo que está escrito não se cumpra. Vai se cumprir de qualquer maneira. Então eu digo a vocês, aquele que está esperando que não aconteça algo e distraído vai acabar sendo pego de surpresa. Por quê? Porque nós estamos vendo, o Senhor avisa de muitas maneiras. Não era necessário nem eu vir aqui, ninguém vir na internet te falar algo que está claro aos seus olhos, que está acontecendo. Nunca aconteceu as coisas como tem acontecido atualmente. Eu não preciso nem citar, porque todo mundo tem um celular na mão e tem uma internet e tem uma televisão dentro de casa. Então olhem e antes mesmo de ficar se distraindo, porque muitas vezes o Senhor coloca os nossos afazeres de rotina, muitas vezes, como ele cita, né, e nas passagens que fala sobre Noé, estavam seguindo em casamento, estavam fazendo as suas coisas, ele cita isso como distrações, porque foram distrações para aquele momento. E quando a gente está enfiado, né, submerso nessa rotina que a gente tem, nessa rotina que o mundo nos propõe, acaba que muitas vezes a gente se distrai naquilo que o Senhor está tentando nos dizer. E atualmente não é momento para a gente se distrair, é momento para que a gente possa clamar ao Senhor e pedir pela sua misericórdia, porque Ele é misericordioso. Ele tem sido misericordioso por todos esses anos, mas Ele também é justo e juiz. A palavra dele fala em Jeremias: se você quiser me conhecer, saiba que eu gosto de juízo, justiça e misericórdia. Eu faço juízo, justiça e misericórdia. Então, irmãos, eu aconselho vocês a orar muito, a buscar no Senhor, porque infelizmente muitos falsos profetas têm se levantado para distrair ainda mais o povo, para falar coisas que não vêm da parte do Senhor. Alguns até falam parte daquilo que têm ouvido, porque assim, irmãos, é a base, é o óbvio, né? O mundo espiritual, ele existe, todo o mundo espiritual tem visto aquilo que está acontecendo, né? E eles até falam aquilo que está acontecendo, mas eles não conseguem te entregar aquilo que é o objetivo da parte de Deus e aquilo que Deus espera para o povo. E tudo aquilo que tem sido entregue aqui na internet, nas igrejas, através de profetas, através de pastores, através de mestres, tudo que é falado precisa te apontar um caminho coerente com a Bíblia, daquilo que você precisa fazer. E esse caminho, na maioria das vezes, vai ser: arrependa-se. Arrependa-se, porque todo avivamento começa no arrependimento. Não tem como avivamento sem arrependimento. Nós precisamos olhar para nós e entender aonde nós estamos, quem nós somos e a nossa natureza. Eu digo para vocês, há um tempo atrás, a gente, quando se converte, a gente vem com aquele fogo do Espírito, aquela coisa toda, querendo falar com todo mundo, entregar palavras da parte do Senhor. E aí o tempo vai passando e a gente começa a achar que a gente, por conta de sentir o amor de Cristo, e ok, isso é válido, muitas vezes o Senhor nos atrai por conta do amor dele mesmo. A gente sente aquele amor e a gente começa a se sentir importante, mas infelizmente o primeiro pecado foi a soberba, foi a arrogância, né? E muitas pessoas falam isso, né? É o último pecado a sair, o primeiro a voltar. Então acaba que muitas vezes a gente confunde isso e a gente esquece quem nós somos, né? E a palavra fala que nós somos pó.
E mesmo sendo filhos de Deus, muitas vezes a gente tem que nos colocar nesse lugar de sermos pó, porque nossa carnalidade e o pecado, ele nos afasta de Deus. Eu prefiro me colocar nesse lugar de pó e saber que eu estou próximo ao Senhor, porque Ele vê o meu coração quebrantado e entende aquilo que eu estou fazendo, né? Do que acabar me colocando num lugar que me tira o acesso do Senhor. Porque a palavra dele também fala que as mãos dele não estão encurtadas para que ele não possa salvar, mas que o nosso pecado faz separação de nós e de Deus. Ou seja, muitas pessoas que construíram um muro entre elas mesmas e Deus. E não tem como Deus destruir esse muro, porque foi você mesmo que construiu. Ele não vai ir em desacordo com aquilo que você escolheu. O pecado é algo que nós mesmos precisamos deixar, abdicar e pedir misericórdia do Senhor para nos auxiliar. Então eu te peço, irmãos, encarecidamente, baseado naquilo que eu tenho ouvido, baseado naquilo que eu tenho buscado, baseado naquilo que eu tenho vivido com Deus. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Se arrependa, ore, peça perdão ao Senhor, se quebrante, entenda o tempo que é o tempo atual. Tempo de lamento, tempo de arrependimento, tempo de dores. Não é tempo de felicidade, não é tempo de comemorações, não é tempo. Não é tempo disso. Que a gente possa entender o momento certo para cada coisa, para que a gente possa se livrar daquilo que está por vir. No momento que ia vir a última praga no deserto, no Egito, o Senhor fala através de Moisés, né, que era para eles matar o novilho, passar o sangue em suas portas, para que o anjo da morte passasse por ali. A gente tem recebido essas instruções todos os dias da parte do Senhor. Só que às vezes a gente não ouve e acaba que o preço ele é alto demais para aqueles que estão distraídos. Então eu digo, irmãos, ouçam o que o Senhor tem dito. Não precisa ser nem através das pessoas, porque aquele que fala pelo Senhor de fato, ele nem gostaria de estar fazendo isso. Ele gostaria que de fato você tivesse essa intimidade com o Senhor para ouvir da parte do Senhor sem intermediadores, porque isso foi o que Jesus veio fazer. Mas ouçam o que o Senhor tem dito, para que a gente possa estar junto mais para frente naquilo que está por vir ainda. O Senhor nos aponta como uma promessa, algo que está por vir. O que está por vir realmente é o avivamento. Mas se o Senhor falasse para nós o caminho que precisa passar para que isso chegasse, a gente não aceitaria, porque é um caminho de dores. O Evangelho sempre foi assim. E não vai ser diferente agora. O único momento da história que não houve perseguição ativa dos apóstolos foi quando a igreja se misturou com o mundo, com os romanos. Antes disso, a perseguição acontecia e foi, em resumo, foi dito para que parassem de perseguir, porque cada vez que eles tentavam matar mais os cristãos, mais pessoas se convertiam ao evangelho e eles não conseguiam exterminar com eles, porque era algo que só crescia. Então, eu estou conjecturando da parte espiritual. Então, Satanás veio com uma ideia e a ideia foi, então se a gente não consegue diminuir e acabar com eles, então vamos elevar eles. Porque o objetivo é um só. O objetivo é para que a gente não faça aquilo que precisa ser feito. Então, não conseguiram acabar com todos, resolveram elevar. E aí foi onde a igreja se misturou com Roma e de qualquer forma não foi mais o que era antes. Então, irmãos, vamos abrir os nossos olhos, porque atualmente no Brasil não há perseguições ativas. Então isso nos demonstra algo. Não estou dizendo que é maravilhoso ser perseguido, não estou dizendo que isso é a melhor coisa, mas eu estou dizendo que está escrito na palavra. A palavra de Deus, ele nos dá uma base, nos dá um parâmetro, nos dá um entendimento, e a gente pode olhar isso de forma específica.
Eu agradeço por toda a atenção de vocês. Eu digo que esse vídeo não vai ter edição, foi exatamente do jeito que foi por conta de um motivo, e que vocês possam aproveitar algo de bom dele, que possamos desfrutar daquilo que a gente entende que vem do Senhor. Obrigada, tenha um bom dia e que nos reunamos em oração.